pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma gravação dos 8º anos. Hoje nós iremos falar sobre o continente africano, sobre os aspectos físicos e os aspectos políticos. Começando com a divisão política. O continente africano, ele possui hoje 53 nações independentes e um território colonizado. E o continente ele é dividido em duas partes, a África Branca e a África Negra. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos físicos. A África ela possui uma superfície com cerca de 30,2 milhões de quilômetros quadrados, com terras nos 4 hemisférios. Ela é atravessada pela linha do Equador ao centro, pelo Trópico de Câncer ao norte, pelo Trópico de Capricórnio ao sul e está localizada nas zonas térmicas tropical e temperada. Limitado ao norte pelo Mar Mediterrâneo, ao nordeste pelo Mar Vermelho, a leste pelo Oceano Índico e a oeste pelo Oceano Atlântico. O relevo. Nós temos no continente africano, a formação geológica dominante é da idade pré-cambriana e presença de extensos planaltos cristalinos que aparecem circundados por conjuntos montanhosos de origem terciária. E aqui nós temos uma imagem do Monte Kilimanjaro, que ele está localizado entre o Quênia e a Tanzânia. É o ponto culminante da África, com 5.895 metros. Também é conhecido como Montanha Branca. Bom, sobre os rios. O continente ele possui uma vasta rede hidrográfica, com os rios que estão entre os maiores do mundo, não só em extensão, como em volume de água. E o percurso desses rios é, de maneira geral, muito irregular, o que dificulta sua utilização como via de transporte. Nós temos os principais rios: o Nilo, o Congo, o Níger e o Zambeze. Aqui nós temos a imagem do rio Nilo e a do rio Congo. E há também dois imensos desertos nesse continente, que é o Saara e o Kalahari. O maior deles é o Saara, que ele possui uma extensão de 9.000 quilômetros quadrados e ele está localizado ao norte do continente. E o deserto do Kalahari, ele fica ao sul e ele possui uma área de 600.000 quilômetros quadrados. E aqui nós temos os domínios climatobotânicos. Os principais são os domínios equatorial, tropical, deserto e subtropical. Aqui nós temos uma imagem da savana africana. Bom, a savana africana ela é uma paisagem natural própria das zonas de clima tropical semiúmido. A vegetação da savana ela é formada por uma cobertura contínua de gramíneas e arbustos, com árvores muito distantes entre si. A savana africana ela é parecida com o cerrado brasileiro. O continente africano ele apresenta os aspectos da colonização e da descolonização, que nós vamos ver agora. Bom, a dominação europeia na África teve início no século XV, com a expansão marítimo-comercial, empreendida por alguns países europeus. Esse fato ele é importantíssimo para entendermos a África, pois a colonização deixou marcas que persistem na atualidade. Por exemplo, a grande diversidade étnico-cultural da maioria dos países africanos e frequentes conflitos daí resultantes, as suas fronteiras arbitrárias e a grande desigualdade social internas e até mesmo parte do atraso ou subdesenvolvimento atual do continente. E com a independência das colônias americanas, a Revolução Industrial, a Europa começou a colonizar a África no século XIX. Assim, nações europeias importantes na época ocuparam e dividiram entre si o continente africano. E essa divisão ou partilha não foi tranquila e nem definitiva. Houve guerras e conflitos, e muitas vezes
terras de uma metrópole foram tomadas por outra. Aqui nós temos um mapa do domínio europeu, né? E aqui o mapa após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Com a descolonização, com o final da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, ocorreu o enfraquecimento das potências europeias e o fortalecimento das novas superpotências mundiais, como os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Com isso, a partir então do final da Segunda Guerra Mundial, a África passou por um processo de descolonização. Esse processo em 2 ou 3 décadas, né, a maioria das colônias africanas, então, conseguiu adquirir a sua independência. Em alguns lugares, como a Argélia, houve guerras para conquistar a sua independência. Em outros, esse processo foi pacífico. Houve até mesmo casos em que os africanos foram enganados ao obter a sua independência. Isso se deu, por exemplo, na África do Sul, em 1910, onde os ex-colonizadores brancos ficaram com o poder no novo país independente, deixando a maioria africana praticamente sem direitos políticos. E com o processo, com essa descolonização, houve também nos países africanos a sua independência, mas eles continuaram dependentes economicamente, tiveram sua independência política, mas continuaram dependentes economicamente, continuaram com uma agricultura de plantation para os países colonizadores e houve também muitas guerras civis dentro do seu próprio continente. Uma imagem, né, sobre as guerras civis dentro do continente. E aqui nós temos um mapa com as fronteiras artificiais do continente africano. Até a próxima aula.